Eu já fui muito envergonhado, e por isso eu prego contra isso, graças ao Espírito Santo de Deus. Então, o que é buscar a Deus, né? Não é ficar só no comodismo, né? Buscar a Deus é mais um campo de batalha do que um parque de diversões. Por isso, ser aplaudido é mais perigoso do que ser humilhado. Ser aplaudido é mais perigoso do que ser humilhado. A popularidade tem matado mais cristão do que a perseguição. Muita gente, devido à internet, devido às redes sociais, buscando popularidade. E Jesus, ele não busca inscritos, ele busca seguidores de verdade, né? Pessoas que renunciam, que abrem mão, que buscam um propósito com ele. E é por isso que às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque Ele usa as circunstâncias para mudar você, né? Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Tudo que Ele permite na nossa vida é porque Ele tem lições a nos ensinar. Na escola a gente estuda as lições e faz a prova. Com Deus é diferente, Ele nos coloca na prova para nos ensinar a lição. Então Deus tem propósito em tudo. Vá pegando aí. Qual as características de uma pessoa que busca a Deus? Primeira, não dá para, a gente tem pouco tempo. Qual é a primeira característica de uma pessoa que busca a Deus? Ela não é indecisa, ela toma uma decisão. A indecisão é a decisão de você não decidir. Existem muitas pessoas, a gente conversa com algumas pessoas que assusta, às vezes são muito indecisos. Será? Não, mas assim, né? O Evangelho, ele é luz e ele não me incentiva a ser indeciso. A indecisão é a decisão de você não decidir. Existem muitas pessoas indecisas no nosso meio. E essa primeira característica implica em quê? Decidir o quê? Se decidir por Jesus. Tem pessoas que se decidiram pela influência de um amigo, pela galera que estão vindo na igreja, às vezes estão até paquerando alguém, o cara está paquerando uma menina e vem pela influência, como eu já fiz isso, inclusive, quando eu namorava com a minha esposa, mas graças a Deus que Jesus me pegou. E assim, existe muito, a gente vê isso, a gente conversa com pessoas assim. Então às vezes vem com a motivação errada, e que a pastora Ludinha falou ontem aqui, nossa, mexeu muito comigo, porque quantas vezes eu já tomei decisão com motivação errada, quantas vezes eu peguei o número de alguém com a motivação errada. Então a gente tem que olhar para nós, né? A gente não tem que olhar para o próximo. A Bíblia é um espelho, ela é como um espelho. Quando eu leio ela lê a minha vida, como é que eu estou. Então por isso que eu preciso amar ela, gostar dela. Uma das características de quem gosta, de quem busca a Deus, né? Que é amar a palavra de Deus. Porque a palavra é os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus estão aqui embutidos na palavra. A palavra revelada, eu preciso querer ela para a minha vida. Agora, mais importante de gostar da palavra de Deus é praticar. A prova de que eu gosto é que eu pratico. Porque o que muda a minha vida não é o que eu leio, não é o que eu sei, é o que eu pratico. Infelizmente, a gente vive numa geração, falando de geração que busca Deus, a gente vive numa geração que às vezes sabe tudo de Deus, né? Mas que não consegue dizer não ao pecado por causa de Deus. Isso mexe muito comigo, porque eu falo muito de encontro a isso. Então para mim falar disso eu preciso viver isso, porque a maior didática para ensinar é ser o exemplo. Então se eu falar de algo que eu não estou praticando, minha esposa está bem aqui, ela pode vir me corrigir, eu vou estar multiplicando ignorância. Existe muita gente multiplicando ignorância porque está falando, pegando o microfone com as mãos impuras, né? No nosso meio, isso se tornou normal hoje. Então, vou pular aqui, uma das características que me chama muita atenção também, que eu citei, que eu anotei aqui, depois da prática da palavra, alegria. Uma pessoa que busca a Deus, ela é todo o tempo alegre. Cara feia não é sinônimo de santidade. Dá um sorriso aí pro irmão aí. Cara feia não é sinônimo de santidade. A gente precisa ser alegre. A gente precisa contagiar. A gente precisa ser luz no lugar que a gente está inserido, né? Às vezes aquele irmão é tão pessimista,
A gente já se afasta, não é nem pelo fato de ter um preconceito, mas ele é tão pessimista, para ele tudo vai dar errado. Então, o cristão que busca a Deus, ele tem que ser alegre, ele tem que ser feliz, independente da geladeira dele estar cheia ou vazia, né? O verso 32 que eu li, do Salmo 69, a parte B do verso diz assim, ó: animar-se-ão os corações dos que buscam a Deus. Animar-se-ão o coração dos que buscam. Na sexta-feira o pastor Cléo ministrou sobre tempo de buscar a Deus. Eu me lembrei disso aqui. Mas me cabe uma pergunta: onde está o meu coração? Se é tempo de buscar a Deus, para mim buscar a Deus, onde está meu coração? Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Às vezes a gente está procurando a Deus, querendo a Deus. Tem gente procurando alguém para casar, mas está procurando um lugar errado, né? Se tem alguém que quer casar, procura na casa de Deus. Esse é o lugar certo. Então, as pessoas estão indo para a balada, estão procurando no Facebook, nem conhecem, estão trocando mensagem para marcar o encontro. Olha só a motivação errada. Querendo algo certo com motivação errada, nos lugares errados. Então, os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Tem alguém aqui que quer buscar mais a Deus? Eu acho que eu fiz essa pergunta no começo. Vocês responderam que sim, né? Agora, como se busca? Obrigado. Como se busca a Deus? Eu falei de renúncia. Eu falei de abrir mão. Eu falei de aquilo que as pessoas normais se alegram, a gente não tem que se alegrar. Mas tem duas coisas que nós precisamos exercitar: a fé e o amor. A fé e o amor. Nós precisamos buscar a Deus com essas duas ferramentas: a fé e o amor. Primeiro, que a fé é o fundamento. O amor, a fé opera pelo amor, diz Gálatas 6:5 ou 5:6, uma coisa assim. A fé opera pelo amor. Mas eu preciso começar com fé. Eu me lembrei de Jesus. Por que Jesus não começa a igreja com o apóstolo do amor, que é João? Mas ele começa a igreja com Pedro, né, que era errado, fazia um monte de, né, que traiu Jesus e tudo, mas só que ele tinha muita fé. Dos apóstolos, ele era o cara mais ousado. Tudo que Jesus mandava ele fazer, ele fazia. Pega uma moeda na boca do peixe. Se fosse eu, ia duvidar. Meu Deus, na boca do peixe uma moeda? Mas ele foi. Vem sobre mim, ele vai nas águas. Você conhece alguém que andou por cima das águas, a não ser Pedro? Só ele, né, diz a história. Diz a Bíblia. Então ele começa. Eu estava me perguntando por que ele começa com Pedro e não com João, que deitava a cabeça no colo, no peito para dormir. Porque para começar tem que ser com fé. Porque é pela fé que entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. É pela fé que nós vamos vencer o mundo. O pastor Cléo falou 1 João ainda agora. Então a gente precisa ter fé. Ter fé até para casar, para tomar decisões. Nós precisamos ter fé nesses últimos dias que a gente está vivendo, porque parece que está difícil, mas pode piorar. Então a gente precisa ter fé. E Deus aqui me ensina um princípio de como começa, e ele termina com João, mostrando o princípio de como termina. Ou seja, eu tenho que começar com fé, porque é pela fé que nós entendemos, a fé vem pelo ouvir, e eu tenho que terminar com amor. Por quê? O que é que diz a Bíblia? Que no final dos tempos o que vai se esfriar? O amor. Porque muita gente não consegue se firmar na igreja, porque esfriou o amor. E a Bíblia diz: eu tenho contra ti que deixar-te, não é perder-te, é deixar-te o teu primeiro amor. Ou seja, é isso aqui, ó. Eu vou